Olá, alunos do ITQ, paz seja convosco, que Deus abençoe a vida de cada um, mais uma vez aqui para poder gravar a aula de número 4. E fico feliz e grato a Deus por mais um dia de vida, por mais um momento onde podemos compartilhar desse estudo sobre hermenêutica. O tópico de número 4, que nós vamos tratar a partir de agora, ou a aula de número 4, ela vai falar sobre o contexto histórico-geográfico, ou sobre a análise histórico-geográfica dentro da interpretação bíblica. É muito importante entender que os textos que foram escritos, eles foram escritos dentro de um contexto histórico. Por exemplo, aqui até a apostila nos cita na introdução que quando João está escrevendo o livro de Apocalipse e se refere a Roma, ele está se referindo àquele reinado da época e aos Césares, e não ao catolicismo romano, como alguns pregadores fazem menção, infelizmente de maneira errada. A geografia também é muito importante. Eu lembro aqui de uma pregação a respeito do Salmo 23, onde eu ouvi e o preletor ele se referia à geografia do lugar, ao ambiente onde Davi pastoreava as ovelhas, ali nos pastos, nas colinas, nos penhascos, no vale, no monte, e aquele preletor ele trazia uma análise geográfica daquele ambiente, e eu lembro até hoje que para mim foi muito interessante entender um pouco da geografia e do ambiente onde se tratava aquela passagem do Salmo de número 23. Então, nós estaremos a partir de agora falando desse contexto histórico-geográfico. Boa aula para você! Vamos aqui para o tópico número 1 do nosso estudo dessa disciplina de hermenêutica, e lembrando que estamos falando hoje sobre o contexto histórico-geográfico. Vamos entender a primeira parte, a parte histórica. Vamos tomar aqui como exemplo, até a apostila nos traz, a questão daquele momento quando Jesus é interrogado se era lícito pagar tributos a César ou não. Quando você estuda o contexto histórico, você entende que ali havia uma astúcia dos fariseus ao fazerem essa pergunta a Jesus. Porque naquele contexto histórico, Roma estava em posse de Israel. Roma dominava Israel. Israel estava submetido à autoridade de Roma. Por isso havia essa astúcia dos fariseus tentando levar Jesus a uma certa contradição na sua resposta. Para os romanos, não teria problema nenhum dos judeus cultuarem ao seu Deus, desde que Roma estivesse acima da religião e desde que os judeus pagassem os devidos impostos a Roma. Para os judeus era uma afronta. Para os judeus não existia divisão entre Estado e religião. Não havia nem mesmo um Estado. A religião, ela dominava a nação israelita. Daí então nós entendemos ali que havia não simplesmente um interesse, uma curiosidade dos fariseus na resposta de Jesus. Jesus, ele foi interrogado e na verdade ali havia um pano de fundo como se fosse uma pegadinha, vamos usar assim a palavra. Havia ali uma astúcia dos fariseus tentando colocar Jesus em maus lençóis, mas a resposta do Senhor, ela foi uma resposta sábia, vinda da parte do Senhor, e Jesus respondeu: dai a César o que é de César
e dai a Deus o que é de Deus. Dai a César o tributo e dai a Deus a adoração. Nós só entendemos essa questão quando nós podemos tomar a história como pano de fundo. Quando entendemos o contexto histórico, então nós entendemos do que se tratava a questão, o que realmente os fariseus tinham por detrás daquele questionário. Vamos entender aqui o tópico de número 1, mas tomando aí análise histórica do livro de João, capítulo 4, do 19 ao 24, que tem sido o texto que temos tomado como análise desde o capítulo 1 da nossa apostila de hermenêutica. Vamos entender um pouco o contexto histórico e o porquê que havia tanta rixa, havia tanta rivalidade entre judeus e samaritanos. A apostila nos traz da seguinte maneira: a cidade de Samaria, ela foi edificada por Onri, para ser a capital do Reino do Norte ou Israel, posição que exerceu até ser atacada por Salmaneser em 721 a.C. Após a deportação das tribos do norte, o rei da Síria trouxe a Samaria, que ficou quase que totalmente despovoada, estrangeiros de outros domínios do império. Os samaritanos se tornaram, portanto, descendentes desse povo, com grande possibilidade de haverem se misturado com judeus através de casamentos mistos. Então, esse povo, ele foi formado de uma mistura de povos, e ali também haviam alguns judeus que haviam se casado também com esse povo de Samaria, se tornando uma miscigenação, se tornando ali uma nação híbrida, uma nação que era formada da mistura de várias nações. Por esta causa, ou por este motivo, os judeus, eles tinham tanta aversão àquele povo, que para eles era um povo impuro, era um povo misturado. Então nós entendemos um pouquinho do histórico, um pouquinho dessa rivalidade e dessa rejeição que havia entre Samaria e entre israelitas. Tomando mais um parágrafo do nosso estudo, podemos entender um pouco mais sobre o contexto histórico. Entende-se que após a deportação das tribos do norte, Samaria passou a ser considerada pelos judeus da Judéia como uma região estrangeira, cujos habitantes eram chamados de cuteanos. O rei da Síria teria enviado a Samaria um sacerdote com a missão de ensinar o povo a religião de Israel. Porém, o contexto histórico nos mostra que os samaritanos, eles mantinham os cultos pagãos. Eles continuavam adorando, se rendendo e servindo aos seus deuses, o que gerou um sincretismo religioso. Por isso também, ou esta também, é uma das causas onde havia uma rivalidade entre judeus e samaritanos. Depois, quando as tribos de Benjamim e Judá retornaram do cativeiro, os samaritanos tentaram ser aceitos como correligionários dos judeus na construção do templo de Jerusalém, e assim poderem desfrutar dos mesmos privilégios que os judeus com relação à adoração. Isso não foi aceito pelos judeus. Essa reivindicação não foi aceita. Isso gerou uma represália, isso gerou um mal-estar. Depois, um sacerdote que for expulso de Jerusalém por haver se casado com a filha de Sambalate, o nome dele era Manassés, ele, por permissão de Dario, rei da Pérsia, então ele conseguiu
construir um templo no Monte Gerizim. Nós vemos ali uma rivalidade desde o início. Eles não conseguiram, então, auxiliar o povo de Israel na construção do templo, tiveram permissão de Dario Nato, rei da Pérsia, para construírem um templo no Monte Gerizim. Daí então nós começamos a entender o diálogo de Jesus, quando a mulher samaritana, ela diz assim, olha, nossos pais adoraram nesse monte, aqui no Monte Gerizim. Já vocês dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. E aí Jesus ele entra com aquele argumento, um argumento teológico, um argumento espiritual. Não é aqui, não é em Jerusalém, chega o momento em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então nós entendemos essa questão espiritual de uma maneira mais ampla, quando entendemos também o contexto histórico, a rivalidade, a rixa, as brigas, essa questão do sincretismo religioso que havia ali em Samaria. Quem sabe quem lê sem ter esse conhecimento pode pensar por que havia rixa, por que esse povo judeu não aceitava Samaria e rejeitava os samaritanos? Porque a maioria dos samaritanos cometia sincretismo religioso, adoravam os deuses e os inúmeros ídolos e ao mesmo tempo adoravam a Javé, adoravam ao Deus de Israel. Então, para eles não havia problema. Já para os israelitas, isso se constituía em um gravíssimo problema de idolatria e de sincretismo religioso. Ainda fazendo análise de detalhes históricos relacionados aos samaritanos e aos judeus, nós entendemos que uma das principais questões que geraram esta rixa foi lá no início, quando a Bíblia relata que Levi e Simeão exterminaram os homens e escravizaram mulheres e crianças de Siquém, porque este Siquém, a Bíblia diz que desvirginou Diná, que era a filha de Jacó. Então os seus irmãos Levi e Simeão, a Bíblia relata isso no livro de Gênesis, eles então cometem uma loucura em Israel. Eles fazem ali justiça com as próprias mãos e derramam o sangue de muitos dos moradores de Siquém. Então nós vemos que esse foi o estopim que gerou, melhor dizendo, toda esta rivalidade. Não é à toa que a Bíblia relata que Tiago e João, eles quiseram destruir por tão pouco aqueles samaritanos, numa passagem lá em Lucas. E a Bíblia diz que eles pediram para Jesus, ou melhor, falaram, olha, que Deus mande fogo dos céus para queimar, para destruir esses samaritanos, porque havia realmente uma rixa, uma mágoa profunda, uma guerra de povos que era muito antiga. E nós entendemos que Jesus veio para quebrar esta barreira. O nosso Senhor Jesus, ele veio para gerar união entre os povos. Vemos que Jesus se utilizou de uma parábola também, a parábola do bom samaritano. E nós entendemos que a Bíblia relata esses fatos. A Bíblia relata esses fatos que nos ajudam a entender o propósito de Jesus de destruir todas as barreiras, as fronteiras, os muros que dividiam povos e nações. Por isso que ele disse à mulher, olha, não é nesse monte, não é em Jerusalém, mas é em qualquer lugar onde um verdadeiro adorador se dispuser a orar, se dispuser a buscar ao Senhor em espírito e em verdade, com toda certeza ele será ouvido. Aí eu me lembro agora, quando Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles.
não há fronteiras, não há barreiras, mas é muito importante entendermos o contexto histórico, porque lá nas passagens bíblicas existiram muitas rivalidades, existiram muitos preconceitos de um povo para com o outro, de pessoas de Samaria contra israelitas, de israelitas contra samaritanos. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa entender a importância do contexto histórico. Estude, reflita, tome os textos aí da apostila, leia, releia, para você poder entender melhor esse contexto histórico e a sua importância. Para finalizarmos a nossa aula, nós vamos aqui tratar um pouco da importância da geografia, quando estamos fazendo uma análise textual, quando estamos analisando uma perícope. É importante também termos um conhecimento da geografia daquele local. Aqui no texto em estudo, em análise, nós não temos muitas informações. Até mesmo o autor da apostila, ele relata essa questão. Não existem muitas informações sobre a geografia de Samaria e Siquém, a não ser algumas que ele mesmo citou aqui nesses parágrafos. É importante lembrar que a geografia, por exemplo, do deserto, quando o povo de Israel sai do Egito, foi uma geografia muito árida. E os historiadores, eles nos mostram que no deserto a temperatura ela oscila aos extremos. Durante o dia, as temperaturas são altíssimas, chegando até próximo dos 50 graus. Na parte da noite, temperaturas muito baixas, abaixo de 0 grau. Então nós vemos que ali a geografia desse ambiente é uma geografia totalmente árida. Aí nós entendemos a importância da presença do Senhor no deserto. A Bíblia diz que de noite o Senhor acompanhava aquele povo em uma nuvem de fogo, uma coluna de fogo. E essa coluna servia para iluminar em alguns momentos, mas a grande maioria dos momentos para aquecer. E durante o dia, a palavra diz que a coluna era uma coluna de sombra, que servia também para proteger e refrescar aquele povo naquele local tão árido e tão dificultoso. Vamos aqui entender um pouco sobre a geografia de João 4, 17 ao 24. Algumas informações que nós podemos retirar, que o autor nos coloca como fonte de estudos. Ele diz assim: usualmente se considera que a província de Samaria compreende parte do território que fora ocupado pelas 10 tribos que constituíram o chamado do norte, ou o chamado Reino do Norte. Após a divisão do Reino de Israel, encravada na área central da Palestina estava a fronteira ao sul. É a estrada que vai de Jericó a Betel, seguindo pelo vale de Aijalon até o mar Mediterrâneo. Ao norte temos o Monte Carmelo, Gilboa e as colinas existentes entre estes montes. E ali então se estabelecem os seus limites. No lado ocidental, o mar Mediterrâneo constitui o limite e o Rio Jordão é o limite oriental. Temos essas informações que o autor escreve relacionadas à geografia daquela época. E continuando, ele diz assim: tanto a cidade de Siquém quanto Samaria se localizavam no centro desta área. Samaria um pouco mais para o noroeste. As suas terras eram férteis e produtivas, de onde se podiam extrair parte das suas riquezas. O volume de chuva, porém, não era satisfatório na Palestina. Temos poucas informações sobre a geografia, mas algo que é muito importante ressaltar, que essa também era uma região seca, uma região que não era muito beneficiada por águas. Daí então a importância de se cavarem poços para a sobrevivência.
Tanto é que o diálogo que Jesus teve com essa mulher samaritana foi junto a um poço. E aí Jesus, quando você estuda todo o contexto, ele pede água para aquela mulher, e aquela mulher então começa aquele diálogo dizendo: olha, samaritanos não conversam com os judeus. E aí Jesus disse: se você soubesse quem é que te pede água, você não estaria entrando, quem sabe, nesse debate. E aí Jesus depois oferece a ela a água da vida. Entendemos aqui então porque essa mulher deu a devida atenção a Jesus, porque Jesus se referiu a algo que ela sabia que era de extrema importância, que era a água. Muito bem, alunos do ITQ, nós chegamos aqui no final da aula 4. Espero que nessa breve aula, mesmo porque você pode acompanhar na apostila, é um capítulo bem curto, que tratou aí da questão da história, do contexto histórico e também do contexto geográfico, a importância de se ter o conhecimento do contexto histórico e do contexto geográfico, para que possamos enriquecer ainda mais a nossa análise textual. Espero também que você não fique apenas com aquilo que eu tenho dito, que você não se limite a assistir somente a esse vídeo, mas que você abra sua apostila, anote, rabisque, sublinhe, marque, vá na sua Bíblia, procure os textos que ali também estão relacionados com o estudo, para que você possa enriquecer ainda mais o seu estudo, enriquecer ainda mais a disciplina de hermenêutica. Que Deus abençoe você, que seja uma semana especial e aonde você colocar os seus pés, que o Senhor possa te abençoar. Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser. Antes de encerrar, lembre que você, a cada final de capítulo, você tem ali uma tarefa, você tem as atividades para fazer. Não deixe de fazer, você precisa fazer, porque essas tarefas, além de te ajudar a fixar a lição, elas também valem nota e você precisa entregá-las. Deus abençoe, beijo no coração, até a próxima aula, se Deus quiser.